Olá, cá estou eu, outra vez. Eu assisti Barbie tem pouco tempo, na verdade pela segunda vez. Sendo um filme que ele estava sendo muito aguardado, né, desde que o elenco todo foi anunciado, desde que a ideia toda foi anunciada, né, tipo, eu estava muito curioso para assistir esse filme e o seu lançamento gêmeo, digamos assim, que foi Oppenheimer. E assim, tendo duas coisas que elas são, assim, claro, tipo, muito premeditadas para serem lançadas juntas, muito premeditadas ali, tipo, para concorrerem pela sua atenção, pelo seu dinheiro. Me fez pensar sobre muita coisa, assim, acabou me fazendo pensar sobre, tipo, o que acaba conectando a gente de forma tão íntima com alguma obra a ponto de fazer a gente se emocionar ou a ponto de, tipo, despertar uma curiosidade em relação à escolha do que a gente vai assistir, por que a gente vai assistir, e acabou me pegando um pouco, sabe, em relação a essas questões. Eu vi Barbie primeiro do que Oppenheimer, então acho que daí já mata um pouco desse pensamento assim como um todo, mas tipo, essa reflexão ela foi muito importante durante julho, né, o final de julho ali, quando os dois filmes estrearam. Mas é foda, né, cara, porque tipo, a Barbie é uma boneca, a Barbie é literalmente feita pra vender e assim, não fez muito parte da minha infância. Eu não vou falar que eu nunca brinquei de Barbie, né? Porque tipo, elas estavam meio que sempre por perto. Acabava sendo boas adições dentro do elenco ali pra história que eu, vez ou outra, estava construindo, mas tipo, não fez tanta assim parte da minha infância a ponto de eu realmente considerar isso com um grande carinho ou algo do gênero. Tipo, eu tava muito curioso para ver o filme, por conta dos nomes envolvidos com o filme e por conta do que aquilo poderia trazer a nível de surpresa. Então, já vou partir para falar disso exatamente porque é o que acaba me interessando um pouco mais. Então, fica avisado aí, certo? Mas provavelmente você já viu o filme, você já deve saber do que o filme se trata. Eu acho que não tem ninguém que não saiba esse ponto, né? Na altura que a gente está nesse ano. Se tem uma coisa que me toca muito nesse sentido é tipo você relacionar essa atitude do brincar, né, junto com uma memória da infância e tipo tornar isso universal, sabe? Por meio de um brinquedo, por meio de tipo um produto. Você relacionar tipo toda a experiência ali de várias e várias gerações com isso, tipo, acaba me tocando um pouquinho porque eu acho que é muito funcional, tipo, esse seu fio condutor, né, de pegar e fisgar aquela pessoa ali que está assistindo o filme, que pode acabar se relacionando com isso, não necessariamente se relacionar com o produto em si, mas com o brincar, porque isso leva a um outro ponto que, na minha visão, tipo, ele é muito importante. E que esse filme ele passa muito bem, que pra mim o filme ele é todo sobre isso, que é a importância do sonhar. Eu lembro que quando eu fui ver o filme, eu tava me sentindo um pouco esquisito em relação à vida mesmo. Tipo, eu tava me sentindo um pouco culpado com as coisas que eu tava fazendo, com as coisas que eu não tava fazendo. Tinha uma pressão, tipo, muito grande, assim, em cima de mim, né, regida por mim mesmo também. Em relação a essas questões, tipo, me senti muito culpado com o que eu tava fazendo com o meu tempo, com não conseguir, tipo, enxergar um prazer nas coisas e, tipo, ter um nível de consumo de mídia muito intenso, né, em detrimento a um escapismo e não conseguir lidar com a realidade. E eu não estava tendo prazer em sonhar, eu não estava vendo, tipo, como isso era uma forma, tipo, interessante de regir a vida e de tocar as coisas para frente, mas eu também estava dissociando muito, eu não estava conseguindo ficar preso, tipo, dentro ali das questões mais materiais e esse tipo de coisa. E a gente tem momentos assim, enquanto ser humano, tipo, a gente tem momentos que acabam sendo um pouco mais intimistas, um pouco mais solitários também. Eu fui uma criança que foi educada a, tipo, não incomodar, então eu sempre meio que aprendi a me virar um pouco sozinho para a maioria das coisas e eu não sei muito bem pedir ajuda, né? Então é uma parada que eu sempre tento resolver sozinho porque eu não quero incomodar as outras pessoas. Isso acaba sendo tipo um pouco traiçoeiro, porque no fim das contas tipo, você tá meio que sempre fugindo, você tá meio que sempre buscando o isolamento e sempre tentando se resolver sozinho por X questões e porque, sei lá, você aprende que você consegue fazer isso e que isso acaba sendo funcional, mas isso, tipo, dá um nó na cabeça de certa forma e acaba trazendo, tipo, uma névoa, acho que muito grande
em relação ao que é factual, em relação tipo, a como a gente vive a nossa vida. E pra mim, Barbie tocou muito nisso, sabe? Ele brinca muito, o filme brinca muito com essas questões também, tipo, pra mim fez todo sentido. E por isso eu acho que eu me emocionei e o filme me tocou bastante em relação a esses pontos. Que a forma como o filme apresenta essa questão dos lugares lúdicos, um lugar de sonhos, mas que ainda assim, tipo, ele é muito real para a própria Barbie, para as próprias Barbies, né? Mas como a gente acompanha mais a Barbie estereotipada da Margot Robbie, é incrível, sabe? É incrível, tipo, a forma como ele lida com isso, a forma como o filme apresenta isso e a forma como o filme, tipo, brinca com essa questão do lúdico, só que deixando real. É como se, tipo, para os nossos sonhos virarem realidade, a gente precisa acreditar que eles são reais. Independente de qualquer coisa, independente deles serem factuais, independente deles serem funcionais, tipo, a nível, né, real, a gente precisa acreditar que eles existem. Sabe aquela coisa de você mentalizar que já aconteceu, já deu certo, tal. Eu não sei o nome tipo dessa linha de pensamento e tal, mas eu acho que o filme ele brinca muito com isso. Então, tipo, você vê que Barbie Land é muito real pros Kens e pras Barbies, independente de qualquer coisa. Tipo, existe a vida, o mundo real, Los Angeles lá pra eles, né? Mas Barbie Land também existe, Barbie Land, tipo, é muito real e ela é a vida daquelas pessoas. Isso a nível tipo, de dissociação e a nível de fuga e tal, tipo, isso é muito interessante também da gente pegar. Acho que justamente por conta dessas questões, por conta tipo desse escapismo, por conta desse lúdico, tipo, uma coisa acaba não interferindo exatamente na outra. Tipo, os dois podem coexistir, tanto o mundo real quanto esse lúdico. A questão é talvez o que a gente faz com isso, tipo, o que a gente mira, tipo, para ir para frente assim, sabendo meio que separar uma coisa da outra caso a gente queira separar. Mesmo com as piadas, tipo, não importa, porque, cara, o que é lúdico, mesmo sendo lúdico, tipo, pode ser real e é real para aquelas pessoas, é real naquela situação, então é isso que acaba pegando um pouco mais e faz parte do processo, tipo, de maneira geral, sabe? O importante é a gente acreditar naquilo. Mesmo que a gente esteja sonhando, mesmo que isso seja, tipo, maluquice, fantasia da nossa cabeça, tipo, não interessa, sabe? Independente de qualquer coisa, tipo, é isso que acaba sendo mais interessante mesmo, é isso que acaba sendo real, entendeu? Independente do que for, independente de onde saiu essa realidade. É meio maluco, mas é interessante, é interessante. E é muito foda isso, tipo, também a nível do ficcional dentro do filme, porque o mundo real, ele tem as próprias regras e tal, e tipo, Barbie Land tem as próprias regras também. Tipo, as Barbies, elas têm noção de democracia, elas têm noção de social, elas têm noção tipo, de tudo isso, sabe? Só que os problemas, eles não vão embora, né? Quando a Barbie da Margot Robbie, tipo, ela vê que ela tá com os pés chatos, nesse momento, eu achava que ela ia, tipo, dar uma escondida, tipo, total, assim, ia tentar resolver o problema sozinha. Tipo, ela até tenta dali se esconder, e eu achava que o filme, tipo, iria enveredar por esse, né, esse viés, mas não, tipo, ela apresenta o problema, tipo, pras outras Barbies e elas vão tentar resolver. E mesmo que a situação ela seja impressionante, mesmo que a situação tipo, ela seja chocante, como a gente vê no trailer, a reação das outras Barbies, por exemplo, e elas vão tentar resolver isso juntas, assim, elas já não é um problema que, tipo, ele acaba sendo um grande problema, assim, porque elas não são alienadas, elas têm noção do problema. Tipo, mesmo ele sendo extra, elas já falam, tipo, ó, você tá dando defeito, você precisa fazer isso, isso, você vai na Barbie estranha lá e, tipo, vai tentar resolver, tá ligado? Isso é muito foda, porque é uma noção de consciência, tipo, até de personagem que, tipo, é muito singular e é muito importante. É muito interessante, é muito bem trabalhado e é muito bem feito. E é curioso, porque a partir do momento em que se propõe que isso seja resolvido, ela e o Ken, tipo, vão dar um rolê no mundo real. E assim, o filme ele já tendo toda essa temática em relação à conexão, em relação ao pertencimento, tipo, a gente vê um contraponto, tipo, muito interessante com o Ken, né? O Ken ele não se sente parte de Barbie Land porque ele tá totalmente coadjuvante, ele tá escanteado, tipo, ele não faz parte daquilo, sabe? Ele não se sente parte daquilo, que é mais importante ainda. Então, no mundo real, ele vai descobrir sobre o patriarcado e ele vai se sentir muito mais dentro dessa coisa que é lúdica também, sabe? Porque ele não é do mundo real, tipo, ele é uma pessoa de fora e tal, e ele não faz parte daquela questão do patriarcado, mas ele é um idealista, ele se vê, tipo, dentro disso tudo só porque ele é homem, e porque ele acha que ele vai ter um espaço nisso tudo, e é muito foda a cena que ele vai pedir emprego e que ele vai tentar se encaixar,
ele também não se encaixa, ele também não se encaixa, ele também não faz parte daquilo, mas ele acha que por conta disso, tipo, ele consegue empregar essa questão do patriarcado ali dentro de Barbie Land, que isso vai acabar sendo um pouco mais frutífero e vai acabar sendo um pouco melhor. E é muito curioso, justamente nesse rolê todo, que eles vão fazer no mundo real, que essa é a quest do Ken, quanto, tipo, a forma de buscar conhecimento e a forma de tentar se conectar com o mundo que ele não consegue, tá? O mundo real é de uma maneira um pouco mais supérflua e muito fútil, mas é tipo por meio de conhecimento. A Barbie ela também vai fazer isso, só que ela vai tomando porrada o tempo inteiro. Ela toma porrada da menina, ela toma, tipo, ela vai tomando meio que porrada de todo mundo. Só que a forma dela se conectar com o mundo e ela consegue é sentindo. E isso pra mim, tipo, gera uma das melhores cenas que eu vi esse ano, tipo, uma das cenas mais emocionantes que eu vi esse ano. Eu achei lindo, 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 lindo. Que é a cena em que ela senta, ela para, ela, se eu não me engano, ela tava chorando, mas ela respira e ela se conecta com o mundo. É muito foda essa cena, porque os planos que a Greta Gerwig, a diretora do filme, tipo, ela coloca nessas cenas é tipo plano da natureza e tem a mãe brincando com a criança no parque. E aí são planos tão delicados e tipo é tão parte de um todo que não tem como você não ficar tipo tocado com isso, não tem como você não ficar emocionado com isso, porque é uma coisa tão delicada, é uma coisa tão bem feita e ela é tão, eu não diria sutil, mas ela é tão tipo bem colocadinha ali que é um deleite ver, cara. Todos os filmes da Greta Gerwig têm uma questão, tipo, muito forte de feminilidade. E à medida que ela amadurece como diretora, tipo, torna isso também, eu acho que diferente na maneira como ela coloca essas questões nos filmes, sabe? São estágios e estágios de, tipo, de quando você supostamente é mulher, que ela vai, tipo, abordando e ela vai tentando trabalhar. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, é óbvio, mas eu sinto isso muito forte, tipo, nos filmes dela e eu acho de uma delicadeza e de uma inteligência, tipo, muito foda. E, assim, todos esses pontos de conectividade, que são subjetivos, são muito tocantes e eles me emocionaram muito no filme da Barbie. A questão de reconhecimento, tipo, de uma figura feminina pela outra e de um ser humano pelo outro, apesar de serem bonecos, mas de uma pessoa para outra ali também, essa questão do pertencimento, elas me tocaram muito porque eu achei muito bonito assim, por você assistir uma coisa que ela é quase altruísta assim, num sentido mais lúdico mesmo, mas é o que eu falei lá no início, tipo, talvez a gente precise acreditar, tipo, que o lúdico existe, tipo, para ele realmente poder existir. A gente precisa fingir ser feliz para poder ser feliz eventualmente, né? E é muito foda, porque você coloca em contrapartida com o que a gente vê em relação ao mundo real e tem toda a malícia do patriarcado, do homem e tal. E é muito curioso. Inclusive eu achei todas as piadas do filme tipo muito geniais, sabe? Eu achei um humor tipo muito inteligente, um humor muito afiadinho e muito inteligente. É incrível, sabe? E pela segunda vez, tipo, ainda funciona muito bem. Claro, tem coisa que, assim, só mulher vai acabar entendendo por conta dessas questões da feminilidade que a Greta trabalha, tipo, nos filmes dela. Eu realmente acredito nisso, que, tipo, tem detalhes que só as mulheres vão conseguir se identificar mais do que os homens e tal, mas, tipo, pra mim o filme ele é sobre sonhar, tá? Não é uma coisa, tipo, excludente. Sonhar não é uma parada que, tipo, tem regra, que tem um livrinho, tipo, pra poder construir isso, tipo, pra poder seguir, nem nada. É algo que parte da gente mesmo. Tipo, é algo que a gente acaba aprendendo, mas é algo que todo mundo tem. E mesmo que a gente veja isso num filme que, sim, tipo, tomou conta da maioria das salas de cinema, é um filme, tipo, com uma distribuição massiva, é um filme, tipo, de um puto estúdio, de um capitalismo, tipo, muito bizarro também. Tem bons pontos também desse filme ser sobre tipo muito feminismo branco e sobre uma coisa que não é tão abrangente assim quanto ele parece ser. É algo que ainda é muito bem feito. Na minha opinião, em relação ao escapismo do cinema, ao lúdico do cinema e nas metalinguagens que o filme tipo se propõe a trabalhar com isso também, porque, né, é muito inteligente. A gente não consegue parar de sonhar, a gente não consegue parar de sentir, sabe? E é muito bom ver um filme que perdura, porque eu acho que esse filme ele vai ser muito lembrado, tipo, principalmente pela forma de lançamento dele, pela época que ele foi lançado, por com quem ele concorreu, né? E o momento em que a gente vive, tipo, agora dos lançamentos e tudo que a gente passou por esse ano e ainda tem pra passar porque tá acabando, mas ainda não acabou,
sabe? Mas é o que traz essa sensação de identificação, tipo, com o que é nosso e o que lá no fundo já faz parte de nós. É como entrar em contato com uma parte muito profunda que a gente tem. É algo que a gente já conhece, algo que é tão íntimo, tipo, que te emociona, tipo, muito fácil, porque é só pela tradução da mídia, não é uma coisa que precisa ser explicada, tipo, a exaustão. Por conseguir traduzir sentimentos, tipo, tão bem, algo que a gente consiga entender e que faça tanto sentido, tipo, a ponto de tocar tão fundo, sabe, tipo, no sentimentalismo ali, à margem do nosso coração. Esse filme ele merece todas as palmas possíveis, porque isso é muito foda. E é muito bonito e, tipo, é muito importante, sabe? É muito, muito importante que a gente tenha filmes assim, a gente tenha filmes que saibam se comunicar na linguagem do cinema, tipo, com todas as ferramentas que tem. Eu tô falando muito isso ultimamente, mas porque eu acho que esse ano a gente teve bons exemplos disso. E filmes que inspirem, filmes que, tipo, façam a gente lembrar da importância de sonhar, por exemplo, sabe?